Senhor 40k, o Senhor 40k. O Warhammer 40k. Os mundos do Império, forjas, fazendas, favelas. Vídeo do canal Eric 40k patrocinado pelo Blue, porque esse eu não preciso nem checar pra garantir. O Blue mandou tipo os 45 vídeos do senhor Eric 40k, que já apareceu aqui em live alguma vez. Se ele aparecer agora, vai ser cinema. Vambora. O Warhammer é uma aula de ciência política porque responde claramente as perguntas mais importantes dessa augusta ciência. Como os governos funcionam? Mal. Eles funcionam mal. O Rio de Janeiro existe no universo 40k? Eu espero que não. Como os governos se mantêm? Com ineficiência e violência. Se você quer mais respostas, eu posso te ajudar, mas antes umas perguntas. Pergunta. Numa escala assim, entre Thomas Hobbes e Paulo Cogos, o quanto você gosta do Estado? E o quanto as palavras pensador e iluminista te deixam irracionalmente irritado? Se você é fã do Estado e odeia os iluministas, o pesadelo tecnofeudalista do Imperium da humanidade é exatamente o tipo de bota que você quer pisando no seu rosto para sempre. Vem comigo e a gente vai ver como é que ele se organiza, se alimenta, categoriza os planetas e mantém fazendo malabarismo com as 3 motosserras da repressão desmedida, religião fanática e vigilância paranoica da própria população sem se mutilar demais. Ah, sim. Meu tipo favorito de governo, eu acho. A última TV Reborn existe no universo 40k, eu espero que o Imperador tenha banido. esperança da humanidade de sobreviver, que é como o Imperium se proclama, é um pesadelo bizantino Introdução mais TDAH, você nunca viu um vídeo do 40k? É assim que funciona a vibe. de comitês, senados, organizações centralizadoras. Esse é o... Qual que é o parlamento que a galera cai na porrada limpo, tipo, constantemente? Que a galera sai no soco a cada, tipo, 2 semanas. É o da Ucrânia? Não é o da Ucrânia. É o da Ucrânia? Tem algum parlamento... ucraniano mesmo? Então... esse é o ucraniano mesmo? Kosovo. Kosovo é a Ucrânia, né? Eu já vi, tipo, um compilado de gente no parlamento caindo na porrada. É incrível. Organizações fiscalizadoras e Porra, guarda-chuva. carreiristas que há muito abandonaram a capacidade Rio de Janeiro? Porra, se fosse assim eu ia na Câmara todo dia, mas não. de entender o povo que, em teoria, governam. A nobreza imperial é composta de uma casta semi-senil de pessoas que estão mais acostumadas a ver o povo simplesmente como uma fonte de renda do que como o povo que realmente deveriam governar. Tá ficando meio woke, tô vendo isso aqui levantando, tá tipo acordando e tal, do gigante tá acordando, muito woke de sua parte, em 40k, tá meio woke. Tudo isso enquanto gerenciam o maior território possível na Via Láctea e cobram impostos tão absurdos que a população tem que trabalhar em turnos desumanos apenas para se manter. Qualquer Tá woke, coincidência The Orbit fora da Eric. mera semelhança, sigamos o vídeo. Não me entenda mal, o Imperium deixa os planetas semi-livres, mas é basicamente pelo mesmo motivo que me deixava Empty Walls do Serge Tankian. Eu adoro esse vídeo, é um dos meus vídeos favoritos. brincar na rua até eu me machucar gravemente e voltar pra casa chorando. Não vale a pena o esforço de Ele não mostrou o Serge Tankian. O Serge Tankian naquele vídeo foi um dos momentos que eu fiquei tipo, eu acho que eu tenho uma crush em um homem. gerenciar os planetas. E quando os planetas caem do skate, eles voltam pra casa chorando de qualquer jeito, então desde que os trabalhos de casa sejam feitos e os impostos sejam pagos, deixa os planetas brincarem de skate na rua. E não pode adorar o caos também, isso aí é importante, sem adoração ao caos. Mas é interessante que apesar disso, o Imperium é relativamente tolerante com relação a como você vai adorar ao Deus Imperador. Ai, meu ouvido, Eric. Relativamente. Obrigado. Não foi com o Grinjal? Não, o Grinjal foi o primeiro, tipo, figura masculina e tal. Ele e o Kazuya Mishima. Só que, tipo, um homem live action, tipo, de carne e osso, foi o primeiro que eu fiquei, tipo, nossa, ele é muito bonito por algum motivo. Por que eu tô achando ele tão bonito assim? Eu não sou gay. Eu gosto de mulheres. Os diferentes órgãos do Imperium então apagam incêndios conforme eles vão aparecendo na vã esperança de tentar manter o Imperium gerando por mais um século. Essa galera, coletivamente conhecida como Adeptos Terra, é uma galera que a gente vai falar em outro vídeo. Por enquanto a gente vai falar sobre como eles segmentam o Imperium. Era uma apresentação totalmente platônica. Falando em segmentam, eles dividem o Império entre segmentai, setores e subsetores. Segmentai é o plural de segmentum. A galáxia é dividida em 4 segmentai e o segmentum principal, que é o segmentum solar. Nossa, eu abri uma coisa sem querer. O segmentum Ultima, que é onde os ultramarinos têm o famoso Império de Ultramar, também é conhecido pela Alguém pode me explicar isso aqui em termos de Star Wars? Funciona parecido com tipo Orla interior, Orla média, Orla exterior? Imagino que não, né? Mas olhando isso aqui, meu cérebro vai pro Star Wars. O segmentum Porque é mais fácil. Ultima, que é onde os ultramarinos têm o famoso Império de Ultramar, também é conhecido pelas estrelas carniçais ou estrelas macabras. As famosas Ghoul Stars residem ali e elas são soturnas e sombrias e tópico para outro vídeo. O já citado segmentum solar, que é onde fica o Sol, obviamente a Terra, obviamente o Imperador, obviamente o Astronomicon e obviamente
é o centro da galáxia quando a gente fala de humanos. Tem o Segmentum Tempestus, que é famoso por não ter nada de muito interessante, pelo menos não da minha memória, além do mundo construído de Bialtan, foda Liberei Emite, porra. O que você tá falando? 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 O que você tá... Ok, vamos continuar. pra caralho. E aí tem o Segmentum Obscuros, que tem os dois RPGs maneiros pra caramba. Dark Heresy. Eu achava que esse já fosse, tipo, no universo que não é do de 40k. Tipo, aquele meio de fantasioso e blá blá. Tanto Dark Heresy quanto Dark Heresy segunda edição, a frota de batalha do setor Gothic, que tem até um joguinho maneiro pra caramba também, e tem o Olho de Terror, e é uma zona constante de problemas pro Imperium, e não só pro Imperium, para quase todo mundo que tem sapiência na galáxia. Ok. E por último, mas não menos importante, na real menos importante sim, o Segmentum Pacíficos, que eu só lembro de ser importante por causa da cruzada dos mundos de Sabbath. Outra coisa maneira pra caramba é que vai ficar como tópico pra outro vídeo, porque senão esse vídeo vai ter 2h30 e ninguém vai assistir. E eu também não vou ter paciência pra gravar, vou ser sincero com vocês aqui. Os 5 segmentos aí são divididos em diferentes setores. Liberei o emote, deu por pontos. E não funcionou? Ah tá, liberei emote. Agora entendi, achei que você estava reclamando. Eu achava que você estava reclamando. Agora entendi. Enfim, Pacíficos e Extrema Cruzada, exato. Cada um é mais ou menos um cubo de espaço que engloba centenas de estrelas, e a ideia é que as frotas imperiais consigam usar essas designações de setores para categorizar sua importância e decidir rotas de... O que é isso aí? Eu não sei Star Wolf. Não, explicando a lore de 40k em geral. patrulhamento, entre outras coisas, como Liberou porra no emote, vamos com calma. medidas administrativas de forma geral. De forma simples, um segmentum é como se fosse o Rio de Janeiro, o Império obviamente é o Brasil. O setor é como se fosse uma região do Rio de Janeiro, região metropolitana, região dos lagos, região serrana, e cada subsetor é como se fosse um conjunto de 2 ou 3 cidades ali, e você vai decidindo qual que precisa de mais apoio, qual que você pode cobrar. Catumuni, muitíssimo obrigado, porque você liberou por mais um mês, 7 meses. 7 meses, quase dá pra nascer, uhul, tenta nascer aí. Daí esse ponto já dá, na verdade. Os setores, então, tipo, o Rio de Janeiro seria um setor em geral, tipo, ele não seria misturado com mais alguma coisa, porque a cidade é muito grande. Quando eu voltei de viagem, semi-recentemente, eu voltei de avião, porque eu fui com minha mãe, e eu olhei pela janela e eu notei, caralho, o Rio de Janeiro é grande. Tipo, você demora pra parar e pensar, nossa, o Rio de Janeiro é uma cidade muito grande, irmão. Cobrar mais impostos, qual que realmente está entregue Quais setores é Minas Gerais? Não sei. para melhor gestão. Isso foi extremamente não profissional da minha parte, eu peço desculpas a todos os envolvidos, morar no Rio de Janeiro é foda e tá me deixando louco. Eu te entendo. Mas não, sério, essa divisão é bastante interessante e um dos poucos pontos onde eu tiro o chapéu completamente pra GW por ter escrito uma coisa semi-funcional de como dividir a galáxia em medidas administrativas. Você consegue analisar entre... Você acha que Star Wars funciona com a orla exterior, a orla interior e a orla média? É claro que não funciona, por isso que chama orla exterior, ninguém vai lá. Mas enfim. Teoria, lugares que precisam de reforços e ter uma ideia melhor onde estão os regimentos da Guarda Imperial e onde eles estão sofrendo mais baixas e onde eles podem ser realocados. E eu falei na teoria porque na prática a galáxia é gigante, toda a comunicação tem um delay enorme e além de ser extremamente imprecisa. A gente ainda não falou de como há a comunicação Essa pergunta é sempre importante quando a gente lida em qualquer coisa de ficção científica em relação ao espaço. Relatividade não é um conceito, né? Tipo, o tempo passa normal, independente de velocidade, você consegue só atravessar tudo e foda-se. Através do Warp, né? A longa distância no Imperium, então eu vou dar uma breve olhada agora e depois a gente vai voltar pro assunto desse Porque se a informação demora pra passar, a informação não passa pelo Warp, né? Comunicação do Império é escrota e o Eric vai provar? Tá bom. vídeo, tá? Para se comunicar através do grande vazio do espaço, os humanos ele vai falar isso agora, nice. usam ao Warp, e lá as mensagens não são enviadas Ele usa pela Warp, tá bom, entendi. Vai pela Warp mesmo. com palavras e letras, mas sim com impulsos, sensações e linguagem altamente simbólica. Então, tipo, para resumir, a linguagem utilizada é uma coisa altamente simbólica e é muito parecido com dança interpretativa e teatro pós-moderno e não uma comunicação direta e efetiva. É o quê? Eric, você pode me perguntar por que eles não tentam padronizar isso? Porque eles tentam, mas parte do negócio é puramente intencional e essa parte pode ser padronizada e outra parte é completamente irracional e depende muito de quem você é. Por exemplo, eu quero dizer pro Império que a gente está agora seguros e que a Guarda Imperial saiu para outro lugar para que eles possam fazer... Eu entrei nessa live e nunca vi Faz Tão Nerd. Você tá há pouco tempo na live então, Wings. Eu sei que você não está, você tá sempre aqui, mas... Porra! Todos os trâmites legais e saber onde é que tá o esse Eles mandam zap através de movimento no Warp, eles se comunicam por dancinhas de TikTok. Eles ficam mandando dancinhas de TikTok um pro outro através do Warp. regimento que foi enviado para me ajudar.
O que eu mando pra você é uma lareira, gente dando tiro pro alto e um churrasco muito forte no fundo. E a imagem, sei lá, de plantas pegando fogo. Na minha cabeça, o que eu falei foi: estamos seguros e confortáveis, estamos até mesmo comemorando e eles foram ajudar um agromundo que está perto daqui. O que você ouviu, ou o que você pode ter ouvido é: tem alguma coisa pegando fogo, tem cheiro de carne queimada e tem gente dando tiro pra tudo quanto é lado. Puta que pariu, manda mais reforços. Meu Deus do céu. É tipo... Caraca, é tipo você entrar no grupo do Zap e todo mundo. Oi Danas, você me deixou viciada nos filmes do Wes Anderson, depois de TBM viciar meus zangues, nós vamos fazer um curta-metragem inspirado na direção dele, Ob. Pô, Hiperfoco em Filme, obrigado pelos R$10. Por favor, me manda. Eu adoro o Wes Anderson, e gente se inspirando no Wes Anderson pra fazer filme é muito foda, tá? É muito brabo, manda pra mim depois. Mas enfim. Eu até vejo em live se vocês quiserem publicar. Mas enfim. O que eu ia falar? Eu ia falar palavras. Então. É tipo quando você entra em um grupo no Zap e a galera só se comunica por tipo emote e figurinha. E basicamente mais nada. Alguém já teve essa experiência? Eu já tive essa experiência. Às vezes é difícil você entender o que a pessoa tá querendo dizer. A minha mãe, por exemplo, não sabe usar emote. Minha mãe não sabe usar emoji em geral. Os emojis dela não combinam com as emoções que ela tem que passar. Eu tenho que entender a linguagem da minha mãe pra emoji. Enfim. Por que eu mandei essas imagens? Foi de propósito? Foi pra confundir você? Não, mas são essas as imagens que eu associo com segurança e festa. Não eu, Eric, óbvio, né? Qualquer tiro pro alto aqui pode dar problema, porque o tiro pro alto desce. É verdade. Mas enfim, mensagens não são enviadas com palavras ou e-mails. Aquelas figurinhas sem texto? Sim. Pô, pior que eu tenho algumas figurinhas que tem, tipo, tem os textos, mas tá muito pequeno, então não dá pra entender exatamente o que são as figurinhas. É incrível. Da minha mãe é tipo assim, quando ela não quer continuar falando comigo, ela mete um emoji e tal, some, low. A minha, ela bota um coraçãozinho na mensagem que eu mandei. É a minha forma de entender, tipo, ok, acabou a conversa. Elas são enviadas por um mutante mental. O emoji de mãe é tipo, sua mãe já morreu. Caveira, exato. Totalmente fragilizado em direção a outro, utilizando o inferno como... Os pais só respondem com joinha. O meu pai, ele não usa emote nenhum emote, nenhum emoji que seja. Ele escreve tudo muito pontualmente e da forma mais seca possível. Tipo, dando um exemplo aleatório. Oi, Dan, sua avó tá no hospital. Beijos. Ponto final. Mas o que aconteceu? Tá tudo bem? Me explica aí. Ela teve tal coisa. Beijos. A live tá morrendo já? A live já morreu? Caraca, a live morreu muito rápido até. Fiquei até surpreso aqui. Ok, mas ela já voltou. Morreu, voltou. A live quebrou o recorde do quão rápido ela morreu. Então deixa eu voltar aqui um pouquinho. É isso. Vai demorar mais ou menos uns 30 ou 45 dias tentando falar com o supervisor dela até que ela consiga falar... Tem que voltar um pouquinho mais, eu acho. Acho que era aqui que eu tava. Se comunicar. E isso a gente... Triste, risadas. Então, meu pai é muito engraçado porque, tipo, ele não deixa as emoções dele aparentes pelo texto, certo? Então, ele pode falar com a mesma entonação, com os mesmos pontos finais e a mesma maneira de escrever que minha avó quebrou a perna e tá no hospital internada e que Botafogo ganhou Libertadores. Ele fala da mesma maneira dos dois. Mas, tipo, encontrando meu pai, ele é muito expressivo. Ele só não sabe se expressar pela internet. Está considerando apenas os problemas relacionados ao fato de que a comunicação é imprecisa. A comunicação também é lenta e... Então, sequestrar a sua avó. Não, seria exatamente assim. E a burocracia é bastante pior em questão de como que ela vai fazer para se movimentar. Ou seja, eu enviei a mensagem hoje, ela demorou 20 dias para chegar, você demorou 15 dias para entender o que eu quis dizer, aí você demorou mais 5 dias para poder conseguir falar para alguém que a mensagem chegou. E essa pessoa vai demorar mais ou menos uns 30 ou 45 dias tentando falar com o supervisor dela até... Fantástico! E aí, meu querido? Até que ela consiga falar daqui a 3 meses com alguma pessoa que consiga fazer alguma coisa. Enquanto isso, os Emperor Children estão literalmente fudendo o meu planeta. Literalmente. E isso quando... É por isso que a Heresia de Horus levou, tipo, 45 mil anos. Eu sei que foi muito mais curto, mas demorou tanto porque a galera não conseguia se comunicar. A burocracia... Dan, pode ligar pra mim, por favor? Aí só queria te dar bom dia. Não, aí ele... Não, ele quando ele faz isso, ele tipo... Oi, Dan, posso te ligar? Aí eu falo, pode. Aí ele liga, fala, tipo...
bom dia, e depois ele desliga. Não literalmente só bom dia, mas é uma coisa rapidinha assim. Funciona de forma relativamente rápida, tá ligado? Porque, vamos lá, planetas são rotineiramente perdidos por erros de arredondamento em declarações de imposto de renda. E, às vezes, planetas que são considerados extremamente importantes porque eles têm grandes reservas de recurso, na verdade, já secaram há muito tempo de tudo que vale a pena tirar, e você tem a Guarda Imperial morrendo à toa pra salvaguardar uma rocha que não serve pra porra nenhuma. E é justamente por causa desse problema de comunicação e logística que o Imperium dá certa liberdade de Dá tempo de tu responder? Dá. Ele não só liga, fala oi e desliga. culto aos camponeses fudidos e pobres dos planetas individuais. Manter uma ortodoxia rígida funcionando desse jeito ia dar um caô do caralho que não vale a pena. Tendo falado Danael, eu mandei um negócio mais sério, se eu tenho outra curta-metragem, posso enviar? Pode, eu achei que você ainda ia fazer. Eu achei que você ainda ia gravar o negócio mais sério. Você já gravou? de como o Imperium se organiza no macro, a gente vai falar de como ele se organiza no micro. Micro é muito forte, né? A gente ainda tá falando de planetas, mas Ah, é um micro ainda assim, é porque é meio que a questão da escala em si do universo, tá ligado? O universo é muito grande, tudo bem ser só planetas. vocês entenderam. Bora lá. A primeira coisa é você saber como os planetas são categorizados. Todo mundo é redondo, a menos que você viva nas costas da gigantesca tartaruga Atuem. Pelo amor de Deus, Leia diz que o World é muito bom, eu ouvi falar que é muito bom mesmo. Mas nem todo mundo Mas eu já falei que, tipo, não é assim que o mundo funciona, o mundo, na verdade, é um dinossauro. Mas enfim. é igual. Às vezes, tudo que tu pode fazer com um grande pedaço de rocha girando no espaço é minerar até chegar no núcleo duro e jogar o planeta fora. Às vezes, eles são paraísos verdejantes prontos para serem dessacralizados com trilhões de mega favelas, também conhecidos como cidades colmeia, primeiro assunto. A maioria das pessoas do Imperium mora nesses famosos mundos colmeia, ou Hive Worlds, que apesar do nome não tem nada a ver com a raça de hiperinsetos com a mentalidade de enxame que são os Tiranides, ou Tiranidas. Os mundo colmeias são conglomerados de favelas verticais em montanhas de aço que fazem a Rocinha parecer organizada e o Rio de Janeiro parecer seguro, enquanto desfrutam de qualidade de ar que faz São Paulo parecer verdejante. A vida é curta, suja, bruta e sórdida. Mundos colmeias geralmente carregam mais de uma cidade colmeia, e elas podem variar entre serem extremamente unificadas e trabalharem em conjunto. Você pode me adotar? Não. Não gosto. Não gosto de crianças, ou adolescentes, ou pessoas, ou dependentes. Não gosto de ninguém. Quero ficar sozinho pra sempre. Uma com a outra ou estarem em guerras abertas assim absurdas que fazem com que a produção do planeta seja muito pior do que deveria ser. E as cidades colmeias são conurbações absurdas, bilhões de seres humanos. Começou agora a live? Não, mas é porque era tipo live até a Claro deixar. A Claro deixou por 20 minutos, depois ela decidiu que não queria mais e agora ela permitiu de novo. Então não começou agora. Espremidos juntos em uma situação precária, onde são vielas estreitas, com blocos habitacionais minúsculos. Te dou 100 pila? Quanto você acha que custa adotar alguém, tipo, manter a pessoa? Enfim. Junto dos blocos habitacionais há também os blocos de trabalho, onde as pessoas trabalham as já citadas 15, 18 horas de trabalho francamente desumano e a população industrial gerada pelas fábricas vai para baixo. Então, quanto mais embaixo você mora, mais sujeira você recebe no seu entorno imediato. Não apenas sujeira de poluição de lixo, mas também sujeira de ar. A água é reciclada de cima para baixo. Imagina um pombal. O cara que mora no primeiro andar do pombal caga em quem mora no segundo. O cara que mora no terceiro é cagado pelo segundo e pelo primeiro. O cara que mora no quarto, pelo terceiro, segundo e primeiro. Ok, entendi. Agora nós vamos estender essa análise por 1000 andares e você mora no térreo de 1000 cus. Não tinha o... Era o Poço, que era uma vibe meio um pouco parecida. Também uma vibe um pouquinho... Centopeia humana. Só que, tipo, com várias pessoas cagando uma nas outras, ao invés de ser só uma pessoa. Tá, mas beleza, vamos supor que você não mora na base, você mora mais pro topo. Quanto mais pra cima, melhor você vive. Geralmente as Hive Cities são divididas entre as torres, ou spires, Quer entrar o Poço? que ficam bem no topo, a colmeia superior, a colmeia inferior e a subcolmeia. Na colmeia superior moram supervisores, administradores, cuidadores políticos menores, toda aquela galera que acha que o LinkedIn é uma rede LinkedIn. social Esse não é tipo o plot FF7 também? Também é o plot FF7. respeitável. É mais ou menos, é porque não é tipo... Porque tem enfim. Na torre, ali é a nobreza, ali é a zona sul. E quem falou que quanto mais dinheiro, mais problemas, estava mentindo. O Eric é muito carioca, né, viado? O Eric é muito carioca. Ali é a Zona Sul, é muito carioca. Eu acho que eu falei isso no último vídeo de Warhammer, eu tava mentindo lá, eu tô falando a verdade agora. Quanto mais dinheiro, menos problemas, porque você pode usar o seu dinheiro pra contratar alguém pra bater nos seus problemas. Justo. No topo, a vida é fácil, a festa é eterna e a ética é flexível, porque você Tá em carioca, entra 2.
Zona Sul é a parte rica do Rio de Janeiro. É lá que tem Ipanema, Copacabana, Botafogo, Flamengo, todos os bairros famosos. Tem que lucrar baseado no suor, sangue e sacrifício dos bilhões de pobres, que não são escravos por um tecnicamente muito técnico. A vida da nobreza imperial no topo das torres não é ruim, e definitivamente você vive isolado o suficiente do cheiro de enxofre e lixo para se enganar dizendo que o planeta onde você mora é um lugar legal. A vida na Hive superior é até ok. Pega o SP, então, Zona Sul de SP, que é a parte rica. Eu não sei como é que funciona em qualquer outro lugar. É porque, tipo, quando se fala Zona Sul aqui no Rio de Janeiro, você sabe exatamente o que a pessoa tá querendo dizer. Só que. Não sei como é que. Não sabia que São Paulo, a Zona Sul, que era a parte rica. Quando eu vou pra São Paulo e as pessoas de São Paulo falam coisas em São Paulês, eu fico muito confuso. Ok, mas é aquela, você atingiu o limite do que você pode fazer, você não pode subir mais do que aquilo não. Você definitivamente pode descer, mas você não pode subir muito não. Na colmeia inferior é uma merda e todo mundo caga em você, mas Imaginável. tem o lugar abaixo, tem a subcolmeia, tem a underhive, e lá é onde até você caga. Aqui a parada fica louca, você tem mutações menores e problemas de saúde que são constantes, a única lei que existe é a lei que você pode aplicar com 9mm, e até as gangues que operam na colmeia inferior não operam aqui porque é perigoso pro bandido, irmão. Aqui é realmente onde, tipo, os mais baixos entre a escória habitam. E eu digo habitam, não vivem. Todos os termos de SP são pobres, só pessoal chegando perto do centro que são ricos. Ah, é? Eu não sei, Jotacho, quando eu tava em São Paulo e você me guiou, quem me guiou foi você, porque eu não sabia onde é que eu tava, o que eu tava fazendo. Porque falar que é viver é ofender a palavra. E A gente foi na Augusta e eu não sabia que nós estávamos na Augusta quando nós estávamos na Augusta. Esse é o nível. entre a violência constante, o trabalho desumanizador e a galera que foi exilada pra lá ou que acabou nascendo ali por algum motivo, o caos e o barulho e morte, algumas poucas pessoas tentam viver de forma semi-honesta nesses corredores apertados e imundos. Elas não tentam viver muito tempo dessa forma, seja porque mudam de ideia, seja porque mudam de plano astral. O jogo Necromunda se passa numa Underhive que, pelo que eu entendi, não Necromundo é um que eu acho que tem na minha Steam, talvez? Não sei. é nem particularmente Sushi do caralho. Esse N é o curta do Wes Anderson, ainda vamos fazer. Esse se chama Lirismo Trabalhista. PFV reage na live. Vou tentar, tudo bem, obrigado. mais perigosa do que as outras, e do jeito que eles falam Levei o dona pra frutaria. O que é frutaria? Tô confuso, eu não lembro o que a gente fez. Eu lembro o que a gente fez, mas eu não lembro o que é uma frutaria. puta que me pariu, mano, que lugar perigoso, que lugar esquisito. Você tem gangues armadas que são basicamente os braços armados entre a população pobre e fudida das casas nobres. Gangues sendo usadas abertamente como parte importante do aparato estatal de repressão à movimentação de trabalhadores. É absurdo, é maneiro Tá, isso é legal pra caralho, na verdade. pra caralho, mas é absurdo, é Sim, é escroto, mas é maneiro pra caralho. escroto. Tipo aquela vez que a Coca-Cola contratou um bando de mercenários pra acabar com um monte de gente que tava fazendo greve, tá ligado? Mas a gente vai deixar isso quieto, vai Ah, tire o FR e coloca P. É verdade. ficar desnecessariamente político. Não, a gente não foi num puteiro, caso que as pessoas fiquem perguntando isso, a gente foi numa boate. E aí você deve pensar, pô, viver na Underhive é ruim pra caralho, né? Vou pra fora. Mas fora você tem as cercanias, a Boate boa, gostei dela. Queria ter ficado mais tempo. periferia, os outskirts. Zonas poluídas, destruídas e desoladas que são origens de mutantes, monstros, tribos ferais de humanos, quando elas conseguem sustentar a vida, porque isso daí não é certeza. Essa galera definitivamente não consegue plantar porque tudo fora de uma Hive City é poluído pra caralho por causa dos dejetos industriais e humanos que são despejados pela cidade colmeia. O solo morreu, ele não tá inutilizado pra plantação, mas é possível que ele volte a se recuperar novamente. Não, ele morreu, ele tá inútil, ele tá pior do que Cartago. Ok, isso é em todos os Hive Worlds? Ok. Aí essas tribos sobrevivem atacando os comboios que passam entre uma cidade colmeia e outra, destruindo as poucas vilas que ainda podem coexistir nas pouquíssimas zonas verdes entre uma periferia de Hive City e outra, ou canibalizando outra tribo, tipo, ah, eu vi aquela galera ali, eles são da tribo do chifre rajado, eu vou cagar com eles. Aí você acaba com eles e você come eles. Meu irmão, eu sou Eu adoro sci-fi assim que tem esse lado de apresentar o quão fodido é a parte pobre do mundo. E o quão mais fodido, mais interessante. Tipo, indo pra um universo muito mais leve, visualmente, esteticamente e em possibilidade de história, a parte mais legal de Star Wars é a Orla Exterior, obviamente. É lá que é mais interessante as coisas. Então, essa questão de Warhammer é, tipo, super interessante. Eu muito queria jogar um jogo que lida com isso.
com os Underhive. Tem que ver qual era o jogo que eu tinha falado ali, porque isso é legal pra caralho. O primeiro admitiu, mas canibalismo é feio. Meu amigo, eu comeria uma pessoa. Tá bom. Eu não preciso nem estar muito desesperado, eu posso estar só um pouquinho desesperado. Eu comeria uma pessoa. Só pela curiosidade, tá ligado? Mentira, eu não ia comer não, porque eu tenho medo pra caralho daquela doença de prião. E também porque é errado, é moralmente errado. Essa é a segunda questão, né? Moralmente errado. Bora sair disso porque eu não sou obrigado a construir provas contra mim mesmo. Morar num mundo colmeia é morar numa mega cidade que fica embaixo de outra cidade e em cima de outra, cercada por uma terceira sem espaço onde não tem cidade. É um... Pera, calma aí. Construir provas contra mim mesmo. Morar num mundo colmeia é morar numa mega cidade que fica embaixo de outra cidade e em cima de outra, cercada por uma terceira sem espaço onde não tem cidade. É um... Tá, então tem cidade. É o Rio de Janeiro. Lugar horroroso onde... Só que vertical. Toda a água é comparável à Baía de Guanabara, não apenas pela quantidade de poluentes, mas também pela quantidade de corpos por metro cúbico. Eu sei que saiu errado. Ok. E o pior é que elas não começaram sendo assim. Tipo, na era de ouro da humanidade, na era das trevas da tecnologia, elas eram cidades-paraíso autossustentáveis, onde uma população iluminada tinha tanto a capacidade tecnológica quanto a capacidade social através de certo... Tem estádio em cidade colmeia? Isso o Eric 40K não responde. Eu posso ver meu Flamengo na porra de uma cidade colmeia? Isso é algo que é possível? Os métodos e certas tradições de diminuir ou até mesmo anular o impacto 1-0 pro Rio de Janeiro, a gente tem Maracanã. que as cidades colmeia faziam na natureza ao redor delas. Mas, milênios de descaso e perda da tecnologia fizeram com que os mundos colmeias virassem esses pesadelos sujos que só servem para produzir em larga escala bens e materiais. Meio que... Dark Tide, é esse aí, né? É esse que eu quero jogar. Mas é um co-op de 4 pessoas? Não, porque todo jogo é isso hoje em dia. Porra! virou como um reflexo do Imperium, que ao longo dos milênios saiu de seu sonho do imperador para virar uma fábrica que transforma homens em cadáveres. As cidades colmeias servem para Eu só quero um jogo legal de tiro. produzir coisas como, por exemplo, televisores, ou aparelhos de comunicação, ou aparelhos de uso civil, e Eu não quero ter amigos. Enfim. também algumas armas. Uma arcologia é um conceito tanto de arquitetura quanto de engenharia que indica uma cidade autossustentável que não polui os lugares ao seu redor. É um conceito que existe na vida real. Não usamos, não fazemos, não temos a capacidade de fazer, até onde eu sei. Chama o Piccolo e o Blue. Não, o Piccolo adora Warhammer. Ele super jogaria Dark Tide comigo. Mas eu quero um jogo mais historinha. Enfim. Mas é um conceito interessante Eu quero fazer piu-piu sozinho. Eu adoro fazer piu-piu sozinho. que arquitetos E tipo, às vezes eu faço piu-piu sozinho com amigos na call, conversando com eles sobre nada enquanto eu faço piu-piu sozinho. Mas eu sou uma pessoa que prefere muito mais jogar coisa sozinho. É muito minha vibe, é esquisito. tentam descobrir como é que pode ser usado para Não fazer mais Doom como antigamente. Nossa, um Warhammer Doom seria incrível, na verdade. Um Doomhammer seria legal. funcionar na vida real. Uma Hive City não é uma arcologia, não mais. Ela é uma fábrica que usa componentes orgânicos autossustentáveis. Pensar nisso como uma cidade, pensar nisso como pessoas habitando ali, não é como a nobreza faz. O que a nobreza faz é achar que as pessoas são unidades de trabalho altamente substituíveis. Nossa, não tem nada a ver com a vida real, não é nada parecido com como o mundo funciona hoje em dia, nada a ver. E mesmo assim, esses mundos são muito melhores de se trabalhar e de se viver do que mundos forja. Querendo ou não, aqui você tem um pouquinho menos de exigência na eficiência e você tem algumas pessoas que não trabalham nas fábricas diretamente. Enfim, vocês Completamente ficção. devem ter percebido que aqui não tem lugar para plantar e colher verduras, legumes, animais comestíveis e esses luxos supérfluos que os camponeses insistem. Artemus, muitíssimo obrigado, meu querido. Você virou bola por mais um mês, 11 meses. Daqui a pouco aparece meu sub de novo. Você tá com sub duplicado, né? Tem esse plot que tá acontecendo. Que eles precisam para poder sobreviver. Bom, tem a goma cadavérica, né? Corpse Starch. Starch você pode traduzir como amido ou como goma. Eu prefiro traduzir como goma porque amido fica um bagulho muito científico. Amido fica esquisito. Starch, goma. Goma cadavérica é o que acontece quando você está necessitado de muita comida e você tem apenas muita pessoa. Você pega os corpos e recicla, tipo Soylent Green. Spoilers para um filme de 70 anos, por sinal. Ótimo filme! Ótimo filme! Soylent Green é pessoas. Mas beleza, você não pode sobreviver coletando pessoas para sempre porque existe tal coisa como conservação da massa e conservação de energia. De onde vem o resto da comida? Agrimundos, falemos deles. Em teoria, são lugares bons de se morar, uma gigantesca Acádia onde
tudo que lá se planta nasce, cresce, floresce e frutifica. Mundos onde há gigantescos terrenos de plantação frondosa. Ah, eu quero morar aí. Cima das casas, cal, frutas em qualquer quintal, peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo real. Eu vou confessar para os senhores aqui, eu tinha uma queda Marisa Monte. absurda pela Marisa Monte quando eu era criança, eu não sei porquê até hoje. Ela é bonita até hoje, mas meu Deus do céu, quando eu era criança eu era apaixonado por ela. Mas em Eu era apaixonado pelo Serj Tankian, como eu tinha falado. Então eu entendo, tipo... aqui estamos nos conhecendo muito bem nesse vídeo, o Eric. Você tinha uma crush da Marisa Monte e tinha uma crush no Serj Tankian. Eu me sinto mais próximo agora. Nós temos tudo a ver um com o outro, viu? Nós dois somos cariocas. Nós tivemos crush em algum famoso quando éramos pequenos. Literalmente irmãos. ela é bonita até hoje, mas meu Deus do céu, quando eu era criança Dentro da Marisa Monte? Ok, justo. eu era apaixonado por ela. Ela é uma mulher bonita mesmo, pô. Mas enfim, existem esses mundos para acalmar o coração onde o mundo tem razão, só que eles são muito raros. São mundos que produzem Irmão de outra mãe, exato. materiais de luxo ou frutas específicas ou alguma coisa que precisa de amor, cuidado, carinho e mão de obra especializada e tempo para poder crescer. E mesmo nesses mundos eu não confio que eles não tenham um lado pesadelo, tipo Hoje eu tô filho de um homem e uma mulher, teoria. Eu não sei como é que foi a vida em geral do Eric. Mas no caso eu sou filho de um homem e uma mulher mesmo. no mundo real a gente usa aranhas-lobo para Voltei a jogar Overwatch essa vez no PC, porque você... Não vou nem perguntar nada, você tá errado na sua vida, mas tudo bem. ajudar na manutenção de plantações de oxicoco. Eu odeio aranhas, é real. Não, nossa! Pode terminar de falar, depois eu vou TDAH aqui um segundinho. Isso, eu não tô zoando. Você usa aranhas pra ajudar na plantação de oxicoco e elas sobem nos plantadores. E isso me dá nervoso, a ideia de que eu tô pagando pra uma aranha subir em alguém, tá ligado? Mas enfim, existem bons agrimundos. Voltemos. Então, eu zerei Homem-Aranha 2 ontem, né? Eu terminei Homem-Aranha 2 ontem. Eu estava jogando lá de noite, curtindo, beleza. Apareceu os créditos. Ok, vibes. Eu olhei para a minha direita e tinha uma aranha na minha parede. Nunca, jamais, eu moro nessa casa que eu moro agora há 2 anos. Jamais eu vi uma aranha aqui em casa. E tinha uma porra de uma aranha. A aranha, tipo, pequenininha mesmo. Não era uma aranha esquisita, mas era uma aranha mesmo. Do nada na minha parede. De onde você veio? Aí eu matei ela e joguei pela janela. Temos aqui. Precisando fazer uma faxina, então. Eu tava fazendo há pouco tempo. Só tinha uma aranha assim aqui do nada. Existem Ela queria ver o final do jogo com você. Pois é. Ela ficou animada com a Homem-Aranha, tá ligado? agrimundos que são Infelizmente ela morreu, mas... basicamente Stardew Valley, enquanto o resto do Imperium tá jogando Doom, mas você é um figurante. Fear Hunger, mas você é esse cara. Ou Factório, mas você tá usando o save de outra pessoa, ela tinha TDAH e pau no seu cu. Esses jogos de construção, assim, de deixar sua fábrica toda certinha e tal, nunca peguem um save meu. Shapes. Nossa, eu gosto muito de Shapes. Shapes é tipo um Factório, mais ou menos, só que você vê de 2D, assim, de cima, e você vê, tipo, esteiras meio que tentando chegar no lugar pra você... Tipo, você tem que guiar as esteiras pra pegar os formatos certinhos e tal. E aí você tem que deixar sua fábrica mais e mais complexa. Nunca peguem o save meu. Nada vai fazer sentido pra absolutamente ninguém. Parece a coisa menos otimizada do mundo, mas faz sentido pra mim. É incrível. Ou Rio de Janeiro, mas você está no Rio de Janeiro. Mas vocês devem saber que esse tipo de plantação não é exatamente a mais custo-eficiente possível, e o Império não ia gastar tempo e dinheiro deixando a população de meia dúzia de fazendeiros felizes a troco de foda-se, tá ligado? Então, embora existam esses agrimundos que são fofinhos, você tem mundos que são verdadeiros pesadelos verdes, onde fungos são cultivados em pântanos artificiais. É uma tag que só funciona pra você? Exatamente. E quem tá jogando o jogo? Eu. Portanto, se em algum momento aleatório eu puxar um Shapes no meio da live, eu não quero a crítica de ninguém. Eu não quero ninguém criticando. Nossa, mas isso é tão mal otimizado. Faz completo sentido pra mim, tá dando certo. É isso. Do tamanho de cidades, continentes inteiros planificados para que você possa plantar o máximo possível, onde ventos de furacão, sem montanhas que segurem eles,
castigam e fustigam plantações de cereais quilométricas. O ar é pesado com fertilizantes carcinogênicos. Plantações suspensas de fazendas hidropônicas onde o maior risco para a população é uma variação particularmente brutal de pé de trincheira. Coisas como Groxen, que é o equivalente brutal e particularmente irritadiço de vacas em Warhammer, que precisam ser pastoreados com equipamento que poderiam facilmente ser utilizados hoje para conquistar um país de pequeno porte. Agrimundos podem e são pesadelos de se morar caso você pegue qualquer um dos muitos e muitos que são dedicados à produção em massa e não à produção de serviços e alimentos de luxo. E se eu quiser só não lidar com o Império em geral, porque parece um péssimo lugar para viver? A maior parte do tempo, agrimundos são compostos de trabalho intenso sob um sol inclemente, onde há apenas o suor, sal, solo, sofrimento e Você morre? Eu vou abraçar o caos, foda-se, pau. Sacrifício para inúmeros plantadores escravos. E os agrimundos não servem apenas para alimentar as gigantescas favelas dos mundos colmeia, mas também para alimentar os centros Pode ser um Eldar? Melhor, né? Acho que é um pouco melhor ser um Eldar do que qualquer coisa aqui que o Império tá fazendo. Gostei muito deles não, eu quero que o Imperador se foda. de produção Ai, Danael, seu herege, vai tomar no seu cu. Deixa o seu herege em paz. Ok? Ok? Sangue para o Deus do Sangue. do Adeptos Mecânicos, os famosíssimos. Mas o Mengão ganha no universo de Warhammer, aí eu fico um pouquinho mais inclinado, tá ligado? Mas é tipo, sofrimento eterno, mas o Flamengo ganha. Tipo, sabe? É tentado, não sei. Queridíssimos Mundos Forja, que são basicamente CSNs em tamanho industrial. Bom, a CSN já é um tamanho industrial. Então. Continental, tamanho continental. Vamos lá. A vida nos mundos Forja é sórdida, bruta, suja e simples, assim como no mundo Colmeia e assim como na maioria dos Agrimundos. Mas é tudo uma merda. aqui o patamar de crueldade é muito maior, porque eles são indiferentes a você. Os mestres mecânicos de Marte são obcecados com apenas uma coisa: a produção, perfeita e efetiva. A fábrica deve crescer para atender às necessidades de uma fábrica crescente. Esse é um mundo onde só há o calor do metal derretido, o cheiro dos químicos no ar, os gritos dos homens e mulheres que caem nas fundições e forjas, os gritos dos homens e mulheres que são servitorizados sem anestesia, os gritos de pessoas, principalmente crianças, que estão sendo esmagados e triturados e mutilados por engrenagens, e acima de tudo isso o barulho de metal batendo em metal como uma verdadeira sinfonia de dor e horror e efetividade para o Deus Máquina. Parece confortável. Desde que a mutilação não atrapalhe a produção e desde que a taxa de atrito das pessoas que morrem em acidentes não atrapalhe a produção, o Mecânicos não se importa o suficiente para... Eu acho engraçado que parece que o Império de Warhammer não tem tecnologia tão acima do século XXI assim. É só o que a gente já tem, isso aqui em maior escala. É pra mostrar que é uma merda. Eu acho que é mais essa ideia mesmo. Pedir esses acidentes E também é meio foda se pensar numa tecnologia pro ano de 40 mil. tão facilmente evitáveis. Os recursos são aplicados em expandir Quer dizer, mais ou menos, Duna fez isso, né? a fábrica, porque a fábrica deve crescer. Um homem nascido num mundo forja vai crescer conhecendo apenas o trabalho que seus pais faziam, trabalhar na estação em que seus pais trabalhavam, fazendo exatamente o que seus antepassados faziam em esteiras quilométricas, sem jamais saber exatamente o que ele está fazendo. A vida humana aqui é apenas um recurso para ser gasto no crescimento da fábrica. O mundo é coberto de forjas, mineradoras, centros de trabalho e oficinas que são completamente dedicados à produção de equipamentos militares e científicos, para a glória do Omnissiah. É aquilo de que eles não querem que as máquinas tomem o controle de novo, não? Em Duna, sim. Tem exatamente isso, e é por isso que eles tiveram que evoluir tecnologicamente de outra maneira. Essa maneira foi drogas, mas deu certo. Na medida do possível. Toda a revolta contra as condições brutais e desumanas de um mundo poluído ao ponto do ar ser semissólido e efetivamente radioativo Warhammer também? Warhammer é literalmente Duna, então? É isso que você tá me dizendo? são implacavelmente esmagadas pela guarda tecnológica sob o Eu meti a porrada no meu microfone sem querer, desculpa o microfone. comando dos membros da seita mecânica. Caralho, meu microfone tava com a... O meu microfone tem tipo uma configuraçãozinha onde a cor dele fica mudando para várias cores de bandeiras de orgulho LGBT. E eu sem querer bati nele enquanto tava bi. Então eu peço desculpa pra todos os bis aí de Maurício, porque sem querer eu te dei um tapinha. Skitarii. São esses homens quase robôs despidos de toda empatia que levam os trabalhadores para os campos de trabalho ao acordar e para os dormitórios
Bom clipe, inclusive, do The Revolution. Horas ao fim do dia, sem tempo para conversas, sem tempo para amizade, sem tempo para uma vida além do trabalho. Um esquitari pode supervisionar um trabalhador por anos e anos sem jamais falar com ele, sem jamais pensar nele como um ser humano. A despersonalização é intensa e constante em todo momento que esse trabalhador vive. Sem ódio, mas sem piedade, se um 6 por 1 médio? É porque nesse caso é tipo um 7 por 0, né? Tem esse problema. trabalhador ousar falar um pouco mais alto ou tentar conversar com um colega da estação do lado, ele é brutalmente corrigido. E se um deles ousar tentar se rebelar apenas com as ordens sendo enviadas diretamente pelos seus líderes da seita, eles são executados sem pensar duas vezes. A crueldade é justificada com a velha desculpa de sempre. As mãos são limpas do sangue inocente dos homens e mulheres explorados até a morte nas gigantescas fábricas, motivadas Por isso eu acho a série Prophecy tenebrosa. Essa ordem de mulheres que treinaram para não serem dependentes de máquinas, é que também são dependentes de máquinas. É porque eles adaptam o livro do filho do Frank Herbert, né? Que eu esqueci o nome dele. Que se passa mais ou menos na época do Jihad Butleriano. Acho que a maioria dos livros se passam nessa época do filho do Frank. Então não sei, eu não vi a série, né? Então não sei. Brian Herbert, isso. Brian Herbert é burro? Eu soube o que ele fez com o Jihad Butleriano. Não gostei. Aí eu não quis ler. tanto pelo sofrimento humano quanto pelo maquinário em si. E os esquitari dormem tranquilos durante a noite, porque afinal eles estão apenas seguindo ordens. Mundos forjas são campos de trabalho forçado brutais, onde os rios são poluídos até ficarem quase transitáveis a pé. O ar é venenoso e radioativo. O calor é incessante e seco. E a Interpretou o Jihad Butleriano errado, essa revolta das máquinas genéricas. Foi o que eu ouvi falar. Que é estúpido, não é assim que funciona tudo. Mas enfim, o que seja. A natureza foi destruída de um jeito que nem mesmo se toda a produção parasse hoje, ele seria recuperado até a morte térmica do universo. Um mundo forja não é um mundo moribundo, é um mundo morto e zumbificado, onde os trabalhadores rastejam como vermes esbranquiçados em uma carcaça que outrora foi bela. E é de lá que às vezes, e apenas às vezes, quando uma criança é extremamente promissora, ela é retirada do ciclo de escravidão para ascender a seita de Marte. Mas isso não quer Marte sendo o tal do deus da tecnologia, né? Como é que funciona essa questão da seita? Porque eu achei que o único deus que você poderia e deveria cultuar é o imperador dentro do Império. dizer que ela vai lutar pelo direito de sua antiga classe. Ela agora é um membro do culto e vê a exploração de seus antigos pares como justa e moral, um sacrifício digno para o deus. O imperador aceita a seita das máquinas? Ah, ok, beleza. Obrigado, Maurício. Máquina. De lá também, pelo mesmo processo seletivo de avaliação das crianças que nascem, vêm os novos recrutas dos Esquitari, a guarda tecnológica. O resto é simplesmente despejado nas fábricas para substituir as peças. Os adeptos mecânicos... Ah, eu lembro desse nome agora, beleza. Sua exceção, pois eles que são quem constrói todo o armamento bélico para o Império. Ok, lembrei agora, tipo... O nome Adeptos Mecânicos me faz pensar quem já viu algo do estilo, então eu tô ligado o que é. Peças de trabalho humana que estão ficando desgastadas pela idade. E mesmo assim, talvez você ache que vale a pena fazer uma rebelião. Mesmo assim, talvez valha a pena pelo menos morrer tentando. Mas se ponha no lugar de um trabalhador aqui. Tudo que você sabe é o que está imediatamente à sua frente. Você nunca viu um rifle que não tenha sido apontado direto. Não, Odette, eu tava falando de Warhammer, eu não tava falando de Duna, não, quando eu falei do Imperador sendo cultuado. É porque são duas histórias onde o Imperador é cultuado, né? Diretamente para você. Você não sabe nem como atirar com aquilo. Só comentando? Tranquilo. Ao seu lado, um homem que já foi seu amigo, agora é um servidor, uma máquina lobotomizada, pelo crime de falar alto demais perto de um membro da seita mecânica. Ok. 3 estações abaixo está a sua... Porra, se eu tô tendo problema com meus vizinhos porque eu falo um pouco alto demais em live, eu ia ser brutalmente corrigido constantemente, né? O meu tom de voz é alto, gente. Desculpa, o meu tom de voz é alto. Eu, sem querer, falo alto em momentos inoportunos. Esposa, não mais aquela menina bonita que você conheceu, mas um corpo mutilado e integrado na máquina, falando para as pessoas quando começam e terminam os turnos, sem a emoção que antes brilhava na voz dela. Na sua frente, o seu filho trabalha junto com você. Em um imperador é uma lagarta e o outro é uma carcaça em estado vegetativo, sim. Mas ele não é uma largata, não é uma lagarta, ele é uma cobrona. É diferente, ele é uma cobrona. Nutrido e subeducado. Tudo que ele sabe é dor, sofrimento e trabalho, e toda vez que É um verme?
É um verme da areia, mas é uma cobrona. Vamos dizer cobrona, é mais fácil. A mãe dele Porque não é tão brona assim, é um pouquinho enfim. fala que começou o turno, ele chora um pouco. Você sabe que o Mecânicos vai fazer muito pior com ele caso você comece a pensar em se rebelar. Ok. Então tudo que você pode fazer é abaixar a cabeça e torcer, rezar para que ele seja escolhido como membro da seita no futuro. E a condição de trabalho vai ficando cada vez pior, porque as poucas medidas de segurança são retiradas de forma a utilizar aqueles recursos para que a fábrica cresça, para que se produza mais. Porque a única coisa que importa é que a fábrica deve crescer. Por outro lado, nós temos os mundos ferais, Eba, vamos sair da depressão que era o mundo Forja. Eba! que são Será que tava... Não, eles não estavam... Mas será que não parece um pouquinho... Não. problema para eu explicar. A única coisa que unifica eles é o fato de que eles têm um baixo nível de tecnologia e eles são altamente combativos e talvez pouco letrados. Só nota lateral, Fenris tecnicamente é um mundo feral e eles se encaixam completamente nessa descrição e Walkhammer 40k, sim. eu não vou puxar polêmica sobre os Space Wolves porque já deu problema uma vez. Deu? Política, social Eu odeio boomers e aquelas do homem forte fazer tempos fáceis. Não, eu concordo com isso. Quer dizer, não concordo com essa frase é estúpida. constantemente pula com qualquer barulhinho e tendo sintoma de estresse pós-traumático o tempo todo. A tua vida vai ser curta, bruta, suja e sórdida. Aquele meme que dentro de você tem 4 lobos, um deles é um homem fácil que faz tempo difícil, o outro é um lobo que foi... Isso é de lobos? Pra mim, o meme sempre foi tipo... Tanto que você tem 2 lobos. Um é gay, o outro também é gay, você é gay. Ou de onde você tem 2 lobos. Você vê ele no SUS, isso não é saudável, não. jogado no meio da humanidade e voltou liderando a macacada, o lobo que foi passear e perdeu o lugar, e o lobo que faz fortes tempos ficarem com homens fracos. Essa porra não existe, essa porra é papo de coach. Essa porra é papo de coach mesmo. Isso de tempos ruins fazem homens fortes é uma super simplificação de um tema extremamente complexo que me deixa puto. Vocês não fazem ideia do quanto isso me deixa puto. Eu concordo com o Eric na indignação dele, na verdade. Por ignorar tudo que eu entendo de psicologia, sociologia e biologia. É o lobo sempre cuida do lobo. Au! Baby, I'm praying on you tonight. Eu não entendo muito dessa merda, mas eu entendo o suficiente pra saber que isso tá errado. E essa porra desse clichê me deixa puto a um nível que eu tô ligado que não é. Strong men make easy times make weak men make me hard. Sim, é exatamente assim, Loncade. Obrigado. É saudável, mas é uma coisa que me deixa tão puto por causa desse raciocínio boomer de... Eu me exaltei, eu peço desculpas a todos os envolvidos, vamos voltar a falar da Lorde Warhammer. Pior que não foi nem zoeira e não era parte do script, eu só fiquei puto mesmo, desculpa. Eu queria que você continuasse, porque eu gosto de gente falando verdades. Eu gosto de gente falando verdades. Esse papo inteiro de tipo, homens fracos homens fortes criam tempos bons. Tempos bons criam homens fortes, homens fracos criam tempos ruins. Isso não faz sentido. Isso não tem comprovação histórica de que aconteceu em qualquer momento da humanidade. Não é assim que o mundo funciona. Mas é um papo de coach. É um papo de coach que tipo faz sentido na ideia de se você não parar pra pensar por 5 minutos. Mas as pessoas não param pra pensar por 5 minutos. A galera não fica tipo, deixa eu pesquisar pra ver se nesses 5.000 anos de sociedade que nós tivemos até agora, se isso foi o caso em algum momento. Vamos ver se foi assim que aconteceu. Ei, acabei de ver que não foi assim. As pessoas não fazem isso. Mas se você só falar isso, é uma frase que até faz algum sentido. É uma frase que você fica tipo, não faz sentido ser assim. Mas faz sentido se você não pensar a respeito. Enfim, obrigado, Eric. Sem criticar eu gosto que, na verdade, tempos ruins criam pessoas mortas, sim. muito a GW. Enfim, mundos ferais são, em teoria, lugares que têm tempos difíceis, que fazem homens fortes, que dificultam mais os tempos, que fazem homens mais fortes. E o ciclo segue assim. E o exato oposto de um mundo feral pode parecer ser o mundo dos prazeres, que é basicamente um lugar onde os nobres vão, porque todo mundo que tá lá é... E entre esses extremos
Concordo. Existem mundos feudais e mundos de cavaleiro. É pra compreender, eu falei concordo, tá bom. Um mundo feudal é qualquer um que o Imperium tenha decidido que não vale a pena inserir mais tecnologia do que a do período medieval. Brabo. E junto a isso, vale a pena manter a galera nesse nível de baixa Provavelmente são pessoas possivelmente desnutridas e consequentemente fracas, sim. tecnologia ali, ou seja, eles mantêm a galera ativamente pra não produzir coisas muito tecnológicas. E tempos bons, muitas vezes, criam pessoas que vão tentar manter os tempos bons. Caralho. Por quê? Depende. Pelo mesmo motivo dos mundos ferais e você contrata gente muito foda, mas aí você tem uma galera que tem uma taxa de alfabetização maior, talvez porque você precisa extrair um recurso sem destruir o resto do planeta por algum motivo estratégico e aquela população naquele nível tecnológico tá ok. Talvez para estudos sociológicos, talvez porque a GW quer colocar alguma referência do Warhammer Fantasy no meio do Warhammer 40.000, tanto faz. É um mundo feudal. Pera. Planeta por algum motivo estratégico e aquela população naquele nível tecnológico tá ok. Talvez para estudos sociológicos, talvez porque a GW quer colocar alguma referência do Warhammer Fantasy no meio do Warhammer 40.000. Da forma que você tava falando do mundo feudais, eu pensei que era alguma coisa a ver mesmo. Tipo, a galera dos mundos feudais, meio que, né, são de fantasia, mas não é. Tanto Seria legal se fosse o caso, até. faz. Tipo, o Warhammer Fantasy tá acontecendo dentro do universo do Warhammer 40.000. Só que, tipo, em um planeta, na puta que pariu, que o Imperador não liga. É um mundo feudal. E um mundo de cavaleiro é basicamente a mesma coisa que um mundo feudal, mas eles servem a cavaleiros. Cavaleiros em Warhammer 40. Não sei porquê, mas cada vez mais 40k me lembra Super Terra de Helldivers. Com certeza foi a inspiração. Só que, tipo, já falei antes, continuo dizendo, o Warhammer não se leva 100% a sério, dá pra ver isso por tudo que eu tô vendo aqui. É, tipo, tanta coisa estupidazinha. Só que Helldivers é diretamente uma piada. Então é isso. 40.000 são titãs, só que pequenos, ou mechas, só que gigantes. São armamentos extremamente É sobre a Revolução Francesa o vídeo? Não, a Revolução Francesa é um outro vídeo do Eric. Não, que não era nem sobre a Revolução Francesa, só com a França maluca mesmo. pesados que servem para dar suporte à infantaria e aos tanques, e eles conseguem Ficou escuro. A gente tá vendo esse vídeo há muito tempo, ficou escuro, tá escuro meu quarto. Eu vou ligar a luz depois. mudar marés de batalhas de média intensidade. E existem algumas outras classificações, como por exemplo, mundos de mineração, que são mundos onde você minera, mundos prisionais, que são mundos onde você coloca prisioneiros, mundo mausoléu, que são gigantescos mundos onde você trata como se fosse um mausoléu, mundos templos, ou shrine worlds, que são basicamente centros de peregrinação. Tudo dele é sobre a França? É. Mas a gente não vai se alongar muito neles porque eles são exatamente o que o nome diz. Mundos templo, talvez valha a pena nós falarmos deles no futuro, mas por enquanto tá tudo tranquilo. Apesar do Império, É meio louco um planeta inteiro servir pra uma coisa, mas eu entendo devido à escala do mundo, do universo. Mundos Forja produzem equipamentos que são dedicados a guardas imperiais retiradas de mundos colmeia, que protegem os mundos de plantação para poder alimentar tanto os mundos colmeia quanto os mundos Forja. Mundos de cavaleiros são as coisas que mantêm meio que a galera que faz esse suporte às armas funcionando, e os mundos medievais podem tanto servir para a extração de minérios muito específicos, quanto para substituir os servos, não servidores. Eu não entendo como um planeta inteiro não consegue produzir comida pra si mesmo, tipo, a gente consegue. Conseguiria, teoricamente, tipo, eles conseguiriam fazer isso, mas não só não é o que... Quase que num regime meio autoritário mesmo. Você viu como é que funciona os mundos Forja? Precisa realmente dessa exploração inteira? Não. Não precisa de uma exploração desse nível. Os recursos do planeta com certeza conseguiriam suprir o Imperium sem necessitar de uma escravidão. Mas a maneira como ele quer controlar as coisas. Servos no sentido medieval, dos mundos de cavaleiro caso aconteça algum problema. Agora, bruxos. A reação varia. Em alguns mundos, eles são imediatamente entregues às autoridades que integram eles nos tributos dados, porque Psykers são bastante úteis. Ou eles são utilizados na Guarda Imperial, ou eles são utilizados para alimentar o Astronomicano. Em outros mundos, muito mais tecnologicamente atrasados, mas muito mais diretos na resolução de problemas, eles são queimados na tenra idade de 10 anos. Tá bom. E às vezes, em algumas gangues muito específicas, você tem os Psykers sendo sequestrados e utilizados pelas gangues como... O Imperador decide mais nada, o cara tá no vaso dourado há 10 mil anos. Tudo bem, a pessoa que está no comando é autoritária de uma maneira que realmente... Como o Eric falou, desperdiça o potencial humano.
Para Warp, eles têm uma alma que fecha Warp ao redor deles. Vamos deixar assim, se você é uma pessoa normal, mesmo a pessoa mais normal do mundo tem aptidão um pouquinho para poder tocar na Warp. Você sente a Warp mesmo que você não consiga utilizar ela. Um pária te incomoda, é meio que como derramarem suco de limão no seu olho, tá ligado? Arde pra caramba. Isso se você for uma pessoa normal. Se você for um Psyker, meu amigo, é como tentarem enfiar água sanitária no seu cu para fazer chuca. Não maneira com as obscenidades, Eric, é parte do charme. Metafisicamente falando, é claro. Mas o Imperium é assim, ele caminha com passos de formiga e sem vontade, cada coisa no seu lugar, um lugar para toda coisa. A mobilidade social aqui é um mito, a liberdade é uma fábula e a ideia de direitos individuais é uma piada de mau gosto que o universo ri pra você em formato de esquadrão de execução paramilitar. E o motivo todo mundo já conhece. É que o de cima sobe e o de baixo desce. É isso aí. Manter tudo isso rodando e funcionando bem precisa de um aparato estatal maravilhoso, mas o Imperium só tem um Adeptus Terra e a gente fala dele no próximo vídeo. Beleza. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, Eric. Tem tipo uns 40 dos seus vídeos seus na lista. Ótimo vídeo. Eu adoro a forma como o Eric explica qualquer coisa. E eu adoro a forma como esse mundo é horrível e eu quero matar todo mundo do Império. Pau no cu do Império, eu não gosto do Império. Eu quero que o Império vá acabar. Ele vai acabar, né? Essa é a parte boa. Eu fico muito feliz com o fato que o Império eventualmente vai acabar. Pau no cu da humanidade, eu odeio a humanidade. Eu quero que a humanidade morra. Toda ela. Herege? Foda. Pau no seu cu por me chamar de herege. Eu estou certo. Eu só tô certo. Deixa eu estar certo. Estou cada vez certo. Cada dia mais concordo com a galera do Korn. Sangue para o Deus do Sangue. Pau no cu de todo mundo. É isso aí, bom vídeo. Eu adoro o Eric. Eric é incrível. E tudo bem que tipo, a gente vai ter muito mais Eric ainda na lista. A gente tem muito Eric. Quanto Eric a gente tem? A gente tem muito Eric aqui.